Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o funeral do Charlie Kirk, que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos e reuniu 200 mil pessoas num estádio fechado. Um funeral enorme que mostra o quanto esse evento acabou mexendo com a índole de todo mundo lá nos Estados Unidos, né? O Trump falou, o Elon Musk está lá também, várias pessoas já discursaram no funeral do Charlie Kirk, realmente um evento enorme lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por É Molodói ou não é Molodói? Açougue Venezuela, picanha canina, R$13 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o funeral de Charlie Kirk reunirá até 100 mil pessoas nesse domingo. Veja detalhes. Isso aqui foi a notícia que saiu antes do funeral. A notícia que a gente tem agora é que foram mais de 200 mil pessoas no funeral do Charlie Kirk. Uma fila enorme para entrar no estádio aqui, ó, dá para ver o estádio lotado, muito mais gente do que é a capacidade do estádio no final das contas. Vários líderes religiosos que são ligados ao Charlie Kirk. O Charlie Kirk é uma pessoa muito religiosa, coisa e tal. O estádio completamente lotado, inclusive o campo, né? Então por isso que tem muito mais gente. O estádio como um todo cabe em 60 mil pessoas só. Mas com o palco, né, com o campo ali tomado também pelo público e as arquibancadas totalmente tomadas, realmente é impressionante, muita gente no funeral do Charlie Kirk. Tá aqui a imagem, isso aqui ainda era antes de começar. Então teve toda a cerimônia religiosa e coisa e tal, e teve os discursos, tá aqui o Trump falando, teve outras pessoas que falaram, que a esposa do Charlie Kirk falou também. Enfim, o Vance, né, o J.D. Vance, o filho do Trump, o Pete Hegseth, secretário de defesa, Tulsi Gabbard, até o Tucker Carlson falou, enfim, um monte de gente falou aqui, teve também religiosos que falaram, o Trump foi o último a falar, né, But we owe Charlie a profound and eternal debt of gratitude now, just like Charlie and Erica may turning. Isso aqui tá ao vivo, tá, gente? Eu tô vendo ao vivo aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó. Agora há pouco, né? E tá o discurso dele. Eu não vou botar todo o discurso do Trump. O Trump tá falando já há algum tempo aqui, e o importante é isso, né? Aqui, o Tarcísio compartilhou também as imagens do funeral. Elon Musk compartilhou também, lotado o estádio completamente, a quantidade de gente lá no estádio. Realmente é o que eu falo para vocês, né? Esse evento foi um evento que tocou muito os Estados Unidos. E isso tem, por um lado, uma oportunidade enorme, por outro lado, tem um risco também, tá? A oportunidade é que, de fato, você tem agora uma visão de que o quão mal que a esquerda está fazendo, quanto que a direita está superando a esquerda. Isso é esperado. Como eu falei para vocês, você tem um crescimento da direita lá nos Estados Unidos, no mundo todo, na verdade, e durante um tempo a direita foi classificada como sendo os caras insensíveis e não sei o que, absurdos, né, extremistas. E o que você viu com esse episódio do Charlie Kirk é o contrário, é a esquerda sendo chamada desse tipo de coisa. Ou seja, o padrão da população se moveu, né? A janela de Overton, né? Ou seja, a questão da discussão política nos Estados Unidos se moveu. E isso permitiu uma série de medidas do Trump, por exemplo, a classificação do Antifa como organização terrorista, que é algo que, caramba, já era para ter sido classificado como organização terrorista há mais tempo. O Antifa é um grupo criminoso mesmo, né? E, enfim, isso permitiu essa virada de página lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente ainda não viveu isso, mas isso é normal, isso vai acontecer em algum momento no futuro. Então essa é a parte boa. A parte boa é que a mudança de tom cultural, a guerra cultural, de fato está mostrando que a direita ganhou isso lá nos Estados Unidos, a esquerda está toda chateada com os eventuais cancelamentos do pessoal e coisa e tal. Aqui, ó, um monte de gente, tudo lotado, o estádio lá, realmente enorme, o estádio totalmente lotado. E, ou seja, a esquerda está perdida nesse aspecto, se perdeu nisso daí. Muita gente tem falado sobre as críticas ao Trump e coisa e tal. Muita gente aqui no Brasil acha que o Trump vai ficar só 3 anos e vai acabar e coisa e tal. E bom, é verdade, o Trump não consegue se reeleger mais uma vez, porque ele está no limite lá de mandatos lá nos Estados Unidos, só pode ser presidente por 2 mandatos, né? Mas nada impede que ele consiga eleger o sucessor dele, e existe uma chance muito grande disso acontecer, né? Ou seja, ele fazer ou o Marco Rubio ou o Vance, que também discursou aqui nesse evento. Então isso é uma coisa muito positiva no final das contas, isso vai ter impacto aqui no Brasil também. A esquerda está aqui no Brasil usando tudo que ela tem de subterfúgio para tentar manter a relevância. Botou lá os artistas com cara de maracujá lá em Copacabana para fazer um show, para ver se atrai gente, não sei o que lá. E bom, tinha gente, né? Mas tinha gente para ver esses artistas, e nem tinha tanta gente assim no final das contas. Eles achavam que seria uma mega manifestação muito maior que a da direita, e não foi. Foi no máximo uma manifestação comparável com a da direita, ou seja, não conseguiu fazer o caso deles no final das contas, né?
Agora, a tendência daqui para frente é só piorar, porque você não vê mais grandes nomes da esquerda no final das contas, né? A esquerda está perdida, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Eles ainda têm, lógico, a maior parte dos artistas e coisa e tal, mas em termos de corações e mentes das pessoas, meu amigo, eles não conseguem ganhar mais ninguém no final das contas. Então isso foi uma coisa muito positiva. Agora, eu sempre falo pro pessoal que tem um risco nessa história também, que é o risco da direita querer fazer a mesma coisa que a esquerda ao contrário, né? O socialismo de direita que eu falo para vocês. Que é, por exemplo, eu já vi gente de direita dizendo que não, que temos que censurar as redes sociais para acabar com a doutrinação da esquerda, porque a esquerda tem radicalizado pessoas e coisa e tal nas redes sociais e coisa e tal. Repara como não é o exato mesmo discurso que se fala, que a esquerda fala com a direita, não que a esquerda quer regulamentar as redes sociais e coisa e tal. Isso é um erro. As redes sociais, sim, são problemáticas, tem um monte de problema na rede social, não é perfeita, ninguém está dizendo que é perfeito. Mas achar que o governo vai resolver esse problema é um erro. O governo vai acabar usando essa regulamentação não para realmente acabar com o extremismo, como, aliás, também não acabaria com o extremismo da direita se passasse também pela esquerda esse tipo de regulamentação. Não resolve nada. O governo vai usar essa regulamentação para fortalecer o próprio governo e para calar vozes de oposição ao governo. É sempre assim. O governo diz que vai resolver um problema para você. Qualquer que seja o problema que você tenha, saiba uma coisa: governo não é solução para esse problema. Dizer que o governo tem que censurar agora, tem que... Porque tem isso, né? Eu falei no outro vídeo, né? O pessoal está colocando já uma cartinha no Congresso lá para o governo censurar, fazer uma regulamentação do Discord para evitar a doutrinação ou tornar as pessoas extremistas no Discord, não sei o que lá. Sabe o que isso vai acontecer? Não vai resolver absolutamente nada em termos de extremismo ou de polarização e coisa e tal, mas vai dar força para o governo para controlar o discurso, para tentar perseguir opositores do governo. É sempre assim que acontece, 100% das vezes é isso que acontece. Sempre que você acha que o governo vai resolver um problema, o único problema que é resolvido é o problema do governo. O governo ganha o poder através de você achar que ele vai resolver aquele problema e no final das contas não resolve o problema, mas usa aquele poder para ajudar a ele mesmo, né? Então, bom, meus sentimentos aí à família e aos familiares do Charlie Kirk, a todos os admiradores do Charlie Kirk. Dá para ver que ele é um cara muito querido, que ele certamente mudou o mundo muito mais do que todos nós podemos um dia ansiar mudar. Mas então, um funeral muito bacana, muito bonito mesmo. Eu tenho certeza que ele não vai ser esquecido. Mas é isso, é muito importante tomar cuidado. O legado dele é justamente um legado de que os outros chamavam ele de extremista, mas ele nunca foi. Ele sempre foi aberto ao diálogo, sempre foi a favor da liberdade de expressão, sempre foi a favor da direita tolerante, da direita que dialoga, que conversa. E é isso que a gente tem que preservar.